Muito bem. Turma, a 15 então. A 15, vamos ter que redesenhar ele aí para ficar mais inteligível. Então, nós temos um ponto A e um ponto B. Então, podemos fazer aqui, ó. Vamos chamar esse aqui de R1, R2, R3 e o R4. Então, temos aqui o ponto A. Vamos redesenhar ele. Então, independentemente dos valores agora, né? Então, veja que sai do ponto A, vamos tomar a origem como um ponto A, sai do ponto A, passa por um resistor R1 e vai lá para o ponto B. Então, sai do ponto A, passa por um R1, chega no ponto B. Então, esse aqui já foi. Sai do ponto A, passa por um R2 e chega lá no ponto B. Então, vai sair do ponto A, vai passar no R2, vai chegar lá no ponto B. Então, já foi. Sai do ponto A, passa no R3 e chega no ponto B. Sai do ponto A, passa no R3, chega no ponto B. Então, já foi o R3. E o R4 sai do ponto A, passa no R4 e chega lá no ponto B. Então, como é que estão esses resistores? Os 4 estão em paralelos. Então, você vai fazer o cálculo em paralelo. Como são 4 resistores, e eles estão em valor de quiloohm, você usa quiloohm, usa o K. Daí a tua resposta final é em quiloohm. E eu recomendo fazer as associações com valores mais aproximados aí. É que aqui tem esse de 0,3 quiloohm aqui, né? Então você poderia associar o R1 com o R2, que é 3,3 e 3 quiloohm. Então nós poderíamos fazer assim, vamos supor. Tem o ponto A e o ponto B. Então vamos associar o R1 com o R2. Então vamos chamar de R12. E vamos associar o R3 com o R4. Vai ter o R34. Então a gente associa o R1 com o R2, né? E o R3 com o R4 no mesmo redesenho do circuito, para a gente ganhar um tempo aí. Se você quisesse fazer R1, R2 e associar com o R3, o resultado daí com o R4 também poderia, né? Mas assim a gente ganha um tempinho. Então, R12 vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O R1 são 3 quiloohm e o R2, não, o R1 3,3 e o R2 3. Dividido por 3,3 mais 3. Então, aqui, em vez de pegar o quilo e passar a fazer vezes 1000, deixa tudo em quilo, resolve em quilo. Se precisar mais para frente transformar para ohm, transforma, mas agora para ficar mais fácil usa tudo quiloohm, porque está tudo em quiloohm, então resolve tudo em quiloohm. Então 3,3 quiloohms, ou seja, 3.300 ohms, vezes 3.000 ohms. Né? Então o R12 aqui vai ser 3,3 vezes 3 dá 9,9 quiloohm, dividido
por 6,3. Então, o R12 deu 1,57. Aí a importância da unidade. Então, quilo ohm. Então, o R12 vale 1,57 quilo ohm. Vou fazer aqui o R34, aqui do lado. Aqui, ó. E o R34 será R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. O R3 vale 0,3 kΩ, então 0,3 vezes 8, dividido por 0,3 mais 8. Então, o R34 fica igual a 2,4 dividido por 8,3. É isso? É, né? Então, quanto dá essa divisão aqui? 0,29 quilo ohm. Então, o resultado final eu coloco com a unidade. Então, aqui nós temos o R12, que vale 1,57, e o R34, 0,29. Como é que está o R12 com o R34? Estão em? Prova. Sabia que eu fiz uma experiência uma vez com uma turma assim? Cada vez que tocava um celular, uma provinha. Foi só uma vez que fiz a prova. Nunca mais precisou. Então, o R12 com o R34 estão em paralelo. Então, eu vou associar aqui a resistência total, vai ser o resultado dessa associação aqui, né? Então, R12 vezes R34 dividido por R12 mais R34. Resistência total será 1,57 vezes 0,29 dividido por 1,57 mais 0,29. ,57, então faça o cálculo aí para mim, para nós, né, na verdade, não para mim. É? Calma. Não tenha pressa. Ô, você não está com o celular aí? Não, mas use o calculador celular por enquanto. Depois nós vemos. Não, relaxa. Não fique vendo videozinho aí, né? Tá bom? Mas só usa o calculador celular por enquanto. Depois nós vemos, né? Fica frio, sem ansiedade. Quanto é que dá aí, turma? 1,57 vezes 0,29. Quanto? 0,45. Então, 0,45 dividido por 1,86. Deu aqui? 0,24 quilômetros. Então, 0,24 quilo ohm ou 240 ohms. Então, estão tudo os quatro em paralelo. Então, aqui a gente pode... Quem quiser utilizar aquela equação geral, né? 1 sobre RT igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, pode fazer. Usa em quilo-ohm, né, para ficar o número menor. E o resultado final será em quilo-ohm, né? Tudo em quilo. Próximo. O 12. Podemos fazer o 12.
Vamos fazer, eu acho que vamos fazer o 16, então, que é parecido com o 12, é menor, mas ele tem um valor de uma fonte de 80 volts ali, e a gente faz os cálculos também de potência, corrente e tensão. Podemos fazer também. Então, vamos fazer o 16 depois o 17, então. Sim? É? Sim. Então, vamos fazer o 16, depois fazemos o 17. 16 está aqui. O 16 já está pré-pronto, né? Na figura didática. Então, olhem aqui, né? 80 volts, R1, podemos chamar isso aqui de R2, R3 e o R4. Como eu apliquei, já inseri 80 volts aqui, na fonte, então esse aqui é um que nós temos que calcular todas as correntes, todas as tensões, né? Então, a gente coloca uma corrente elétrica aqui. Veja que a corrente elétrica saindo aqui vai passar pelo R1. Já vamos dar nome aos bois aí, então, né? Então, R1. Vamos chamar esse aqui de R2, R3 e R4. Então, vejam aqui, ó, que a corrente que sai do R1, que sai da fonte, melhor dizendo, toda ela vai passar pelo R1. Vamos combinar, turma, que vocês copiam depois. Eu deixo vocês copiando, não se preocupe. Daí vocês, senão fica um olho no gato, outro no peixe, e vocês não, nenhum, né? Não vão pegar nenhum. Depois daí eu deixo vocês copiando depois. Então, toda a corrente que sair da fonte vai passar no R1. Turma, vamos lá, acompanha aqui. Toda a corrente que vai sair da fonte vai passar no R1. Chegando aqui, ó, nós temos uma divisão de corrente. Então, veja que aquele exercício 14, o 12, ele tem algo parecido, ele só tem uma malha a mais que esse aqui. Então, o raciocínio que a gente aplicar nesse aqui vai ser aplicável lá depois também. Então, aqui tem uma divisão de corrente. Então, esse R2, ele não está em paralelo com o R4 aqui, porque entre eles tem um carinha instalado aqui que a gente chamou de R3. Então, dividiu a corrente, eu continuo olhando para frente no circuito e olhando o que acontece com essa corrente elétrica aí. Então, essa corrente que desceu aqui, eu esqueço ela por enquanto, vou ver mais para frente. Então, a corrente que está vindo para cá vai passar no R3, vai passar no R4 e vai chegar aqui, vai juntar de volta com a corrente que foi no R2. Opa, esse é o sinal que eu precisava. Porque se a corrente agora já está começando a juntar de novo, então é que sinal que o circuito acabou. Ela já está juntando tudo bem para a fonte. Então, aonde que eu vou começar a resolver? Desse ponto aqui, ó, de onde a corrente não dividiu mais e aqui nesse nó aqui ela já está juntando de novo. Então, essa corrente que está passando aqui, ó, a corrente que passa no R3 não é a mesma que passa no R4? Então, R3 e R4 estão em série. Então, eu vou redesenhar o circuito de tal forma aqui, ó, o R1 está aqui, o R2 continua aqui, e aqui vai ter o resultado do R34. Então, R34 é igual, como é uma associação em série, é R3 mais R4.
que é igual a 54 mais 18. R34 igual a 72. Então, o R34 aqui vale 72 ohms. O R2 são 36 e o R1 ainda 16 ohms. Agora eu pego o circuito novo, redesenhado, e aplico uma corrente de novo. Sai uma corrente aqui, I, nossa I total, vai passar pelo R1 e aqui chegou em um nó. Vai descer uma parcela para o R2 e uma parcela no R34. E aqui elas já se juntam novamente. Então, o R2 com o R34 estão em paralelo. Houve uma divisão de corrente aqui e aquela juntaram de novo. Então, dividiu corrente, está em paralelo. Então, eu vou ter que associar o R2 com o R34 de acordo com as regras do circuito em paralelo. Então, nós vamos ter um circuito depois, então, com o R1 agora isso. Com um R234 aqui. Então, esse R234 é igual, é paralelo, então vai ser R2 vezes R34 dividido por R2 mais R34. R234 vai ser igual, então, a 36 vezes 72 dividido por 36 mais 72. 36 vezes 72. 2.592. 2.592 dividido por 108, isso? É 108, né? É. 24 ohms, isso? Olha só. Nós temos 36 ohms e um de 72. Estão em paralelo. Então, uma das características da associação em paralelo é que o resultado da associação é menor do que o menor resistor. Então, o menor resistor era 36 e o resultado deu 24. Tá certo? Eu não tenho certeza, mas é um indício que esteja certo. Nunca poderia dar mais do que 36. Vamos supor que o meu cálculo desse 48 ohms aqui. Tá errado? Certeza que tá errado. Tenho certeza que tá certo? Assim, por essa regra não, mas é um indício, né? Menor do que o menor. Então agora, o R234, 24 ohms. Aqui o R1, né? Então coloco o nome ali para não me perder, né? Então agora R1 e o R234 estão em série. Por quê? Porque não há divisão de corrente mais. Estão em série. Então a resistência total do circuito vai ser R1 mais R234. Resistência total será 16 ohms do R1 mais 24 ohms do R4. Resistência total, 40 ohms. Essa é a resistência total do circuito. Então, aquele circuito 12, ele só tem uma malhazinha a mais do que essa do 16 ali, ó. Então, você tem que fazer... Então, só para a gente... Não terminamos o 16 ainda, tá? Mas só para exemplificar depois para o pessoal fazer o 12. Olha aqui, ó. Você tem o 8 e o 4 ohms em série. Vamos fazer um raciocínio mental agora para ver como vocês vão pegando prática. O 8 com o 4 em série, eles dois em paralelo com o 24, que está em série com o 3 e com o 9, que está depois o resultado em paralelo com o 5, que está em série com o 14 e o 16. Então, de novo, ó, esses dois em série, em paralelo com esse. O resultado disso em série com esses dois
o resultado disso tudo em paralelo com esse. E o resultado de tudo isso aqui em série com esses dois. Então você vai em forma de cascata. Antes de nós continuar o 16, por exemplo, olhem aqui, ó. Vamos olhar o 13, o próximo. Esse 13 a gente resolve mentalmente, com a prática. 2, 6 e 2 estão em série, não estão? Então, 2 mais 6, 8, mais 2, 10. 10 com 10 em paralelo dá 5, porque são dois resistores iguais de mesmo valor. Então, tem um resistor de 10 aqui e um de 10 aqui. 10 com 10 em paralelo dá 5. 5 mais 1, 5, mais 4, 10. 5 mais 1, 6, mais 4, 10. Então, a resistência final disso aqui, 10 ohms. Então, claro, agora está mais fácil, mas como é que vocês devem fazer? Aplicar a corrente elétrica, dividiu para cá, dividiu para cá. Opa, então não posso, continuo com ela aqui. Aqui ela não divide mais. Então está em série. Então esses aqui eu posso somar. 2, 6 e 2 deu 10. Daí você redesenha o circuito. Esse de 10 aqui em paralelo com o de 10. Pela regra dos valores iguais, 10 com 10 em paralelo vai dar 5. Então aqui vai virar um de 5 só. Então você vai redesenhando o circuito. Tem sempre que redesenhar aí para vocês pegarem a prática, tá? Muito bem, vamos voltar no 16 então. Para nós finalizar ele. Bom, a resistência total do circuito são 40 ohms. E a tensão total, então a nossa UT, tensão total 80 volts. Qual que é a nossa IT, a corrente total? Não sabemos, mas vamos calcular pela lei de Ohm. Então, a corrente total é tensão, vamos escrever aqui, né? UT dividido por RT, que é igual a 80 volts dividido por 40 ohms. Então, a nossa corrente total, 2 amperes. Do 16. 40 ohms lá, acertei. Estava lá. Né? Sim, querem copiar aí? Depois então eu mudo de slide, então. Apagamos essa luz da frente aqui. Vamos ver como é que fica. Fica muito escuro, né? Muito. Não é difícil, mas é bem trabalhoso. Não é difícil, mas é trabalhoso, tá? Então, vocês não podem querer economizar trabalho, porque senão a chance de errar é grande. E quando eu digo economizar trabalho, é assim, redesenhar. Mesmo naquele ali que a gente fez de cabeça, no começo aí vocês redesenham o circuito. Redesenha, para pegar essa prática. Para pegar a prática. E usem o simulador lá, né? Aquele simulador é bem bacana. Facinho de usar. É o R34, né? Aqui.
Que? Abaixo do R34, eu vi que tá escrito ali. R34. Não. R34, R34. Não, na parte do desenho. Aqui. No mesmo no estado de 72 ohms. É. Você não usa óculos? uso, mas eu esqueci. Putz. E o professor 17 lá também, no final lá tá iniciando lá. No 17. Começa fazendo a conta pelo final lá iniciando. Eu não sei o que você está querendo dizer com final. Isso, falou lá que sempre vai começar a fazer a conta quando estiver se encontrando energia de novo, né? É a corrente. Uhum. Então vai ser R3, R5, R4 em série. Não. Ó. Pega um lápis aí. Coloque uma corrente passando daqui, entrando no R1. Faz uma flechinha ali. Tá. Quando eu chegar aqui, o que acontece com a corrente? Daí ela continua a mesma. Ela vai entrar aqui e vai sair aqui, né? Tá. Então quando eu chegar aqui, né? Quando eu chegar a corrente aqui, o que acontece com ela? Essa corrente vai se dividir, é um nó, né? Mesmo que não tenha o resistor ali na. Tem um nó. Então o que acontece com a corrente? Vai se dividir. Então, Mas é a quantidade ali, né? não sei. Talvez não. Então, faça aí as correntes divididas ali. Uma parte assim, não para baixo, né? Quando eu chegar aqui, ó, o que tem aqui? Outro nó. O que acontece com essa corrente que subiu? Você divide de novo. Então você vai ter uma corrente para cá e outra aqui, né? Aqui o que tem? Um nó. Mas o que está acontecendo aqui com a corrente agora? Está vindo aqui, né? E essa? Então estão se encontrando. E aqui o que tem? Tem uma corrente vindo para cá e outra daqui, né? Então aqui é o final do circuito, né? Tá vendo? Então, no caso, seria só essa duas, essa não. A corrente que passa aqui. Nossa, Então como é que estão esses dois? esses estão em. Em série. Então esses dois estão em série, isso que você já sabe, né? Então, eles estão em paralelo. Tem nó? Tem nó? Então tá em paralelo. Ou tem uma divisão. Tanto faz se começar em série ou por paralelo nesse. Não. Por isso tem que fazer a análise da corrente. Aqui, ó. Aqui teve uma divisão de corrente aqui, certo? E aqui não dividiu mais, né? Então resolva isso aqui onde não divide. Aqui não tem divisão de corrente, já resolva essa série aqui. Daí você redesenha o circuito. Redesenha e vê o que acontece. Por isso que é fundamental redesenhar ele. Se você resolver um pedacinho, redesenha. E olha de novo. Joga uma corrente no circuito de volta e olha, né? Beleza, turma? Podemos avançar aí? Vamos... Então temos resistência total, temos tensão total e temos a corrente total. O que nós podemos achar? Potência total. Então vamos encontrar a potência total, que é bem simples aí de fazer, né? Então, opa, cadê? Aqui. Então a potência total será U total vezes I total. Potência total igual. Qual o valor da nossa U total? 80. E a corrente total? Quanto? 2 amperes. Então a potência total, 160 watts. 160 watts. Muito bem. A potência fascina. Já tem a tensão, já tem a corrente. Muito bem. Olhando o circuito aqui agora, o que nos falta fazer? Calcular, como no exercício anterior, só que aquele era um pouco mais complexo, calcular todas as potências individuais, todas as tensões individuais e todas as correntes individuais nos elementos ali, no R1, no R2, no R3 e no R4. Por onde que eu começo? Pelo mais fácil sempre.
Pelo mais fácil sempre. Eu já sei o valor da corrente total, que no nosso caso são 2 amperes. Qual corrente que passa pelo R1? Não é a corrente total? Então a corrente do R1 é a própria IT. Então eu já consigo achar pela lei de Ohm a queda de tensão no R1. Então, a tensão no R1 vai ser igual E igual a R vezes I. Então, é o valor do R1 vezes... Qual é a I que passa no R1? Não o valor. Qual? O nome dela? A I? Total. Então, primeiro você monta com os nomes. IT. Para você não se perder. R1. Qual que é a corrente que passa no R1? A IT. Ó. É a própria IT, né? Aqui, a IT, que vai passar pelo R1. Muito bem. Então, a tensão existente em cima do R1 é igual. Quantos ohms são? 16 ohms do R1. Então, 16 ohms vezes 2 amperes. E R1, 16 vezes 2, 32 volts. Então, nós temos em cima do R1 aqui, ó, em cima do R1, nós vamos ter uma tensão elétrica de 32 volts. Uma queda de tensão, um delta U de 32. Claro, se eu tenho uma fonte de 80 e aqui em cima do R1 já caiu queda de tensão, um delta U de 32, quanto que sobra para cá? 80. Caiu 32, sobrou para cá quanto? 48 volts. Então, se eu tenho 48 volts aqui, qual tensão eu tenho em cima do R2? Os 48. Então, eu tenho 80 volts, a UT, menos a tensão que tem no R1. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Olhando o circuito. Eu tenho que olhar e identificar isso. O que sobra aqui, ó, é isso aqui menos isso. Se eu perdi de queda 32, quanto é que vai sobrar para todo o restante do circuito? 48. Então aqui, ó, aqui tem 48, aqui tem 48, aqui tem 48, até aqui, ó, 48. Então se eu deixar o meu voltímetro, uma ponteira aqui, então vamos lá de novo, ó. 80 volts e aqui tem 32. Quantos volts tem aqui? 48. Se eu puxar o voltímetro para cá, 48. 48. 48. 48. Porque aqui é tudo o mesmo ponto, ó. Não tem nenhum elemento instalado aqui, ó. Tudo aqui é o negativo da fonte, ó. Então se eu deixar o positivo aqui e a outra ponteira do multímetro vier para cá, vai marcar 148. Até aqui. Que aqui tem um elemento instalado. Ó. Então, como é que eu cheguei à conclusão que em cima do R2 tem 48 volts? Porque, olhando o circuito aqui, ó, não tem nenhum elemento instalado, sobrou 48, todo esse trecho aqui tem 48 volts. Então, fazendo uma descrição mais formal, aí tu pode escrever assim, que a tensão elétrica no R2 vai ser igual a U total menos a tensão que tem no R1, né? Então, nós temos a UR2 é igual a 80 volts menos os 32. UR2 igual a 48 volts. 48 volts. Beleza. E qual que é a corrente que passa no R2? Porque nós temos aqui, ó, uma corrente uma I total. Nós temos uma I total saindo, passando pelo R1 e chega nesse nó aqui. Nesse nó aqui vai descer uma parcela e outra parcela vai continuar.
Qual corrente que desce pelo R2? Qual o valor? Lei de Ohm? E igual a R vezes I, ou I é igual a E dividido por R. Então, aplico a lei de Ohm para o R2. Então, a corrente IR2 será igual a UR2 dividido pelo próprio valor do R2. A tensão no R2 a gente acabou de calcular ali, ou chegamos à conclusão, né, de 48 volts, dividido pela resistência R2, que são 36 ohms. 48 dividido por 36, 1,36, 1,33 amperes. Ó, aqui como esse circuito é mais simples, fica fácil da gente entender. Quantos amperes está vindo da IT? Quantos? 2. Quanto está descendo para cá? 1,33. Quanto sobra para cá? 0,67. Pela lei dos nós. Então, a corrente que vai passar no R3 é a mesma que passa no R4? Então, nós vamos ter aqui IR3 é igual ao valor da IR4, que é igual ao quê? Ao valor da IT menos a IR2. Então, IT menos IR2. Então, IR3, que é igual a IR4, que é igual a IT, que são 2 amperes, menos a IR3, que é 1,33. Então, a corrente IR3, que é a mesma de IR4, é igual a 0,67 ampere. Então, a lei dos nós agora, né? Se antes nós aplicamos a lei das malhas, que a soma das quedas de tensão é igual à tensão da fonte, então aqui tem 32, aqui tem 48, agora a lei dos nós. Está entrando 2 amperes no nó, desce 1,33, vem para cá, 0,67. E qual tensão que tem no R3? E qual tensão que tem no R4? Bom, nós sabemos que sobrou para o circuito aqui, depois do R1, 48, né? Então, os 48 volts tá para os 2 elementos aqui. Mas quando tem cada um? A gente pode calcular de várias formas, nós vamos calcular pelo mais simples, que é aplicar a lei de Ohm de novo. Porque eu sei a corrente que passa aqui, sei a corrente que passa aqui, sei a resistência, a gente descobre as tensões. Então, a tensão que tem em R3, então, a UR3 é igual a IR3 vezes o próprio valor do R3. Tensão no R3, ou E, se alguém estiver usando letra E aí, né? E igual a R vezes I, tá certo? Não tem erro. Então, qual que é o valor da corrente em R3? 0,67. Vezes o valor do R3, quanto é? 54 ohms. Então, o R3 igual a 36,18 volts. E o UR4 é igual a IR4 vezes o valor da resistência 4. O R4 é igual, então, a corrente que passa no resistor 4 também é 0,67,
E o valor da resistência? 18. O R4? 12,6. Então, olha só. Nós temos em cima desse resistor uma queda de tensão e em cima desse resistor outra queda de tensão. Do resistor 3 a gente calculou 13,18, 36,18 volts e o outro 12,06 volts. 36,18 mais 12,06. Arredondando aí, né? Então aqui a gente vê de novo a lei das malhas. Então nós poderíamos ter calculado direto antes, né? Esse aqui deu 36, então 48 menos 36, né? Vai ser o que vai sobrar para cá. Poderia ser calculado assim também. Então, né? A gente fez pela lei de Ohm, mas poderia ser assim. Né? E daí, o que falta? As potências de cada um. Então, a potência do R1 tem 32 volts vezes 2 amperes no R1. PR1. Potência do resistor 2. Nós temos 48 volts no resistor 2 e 1,33 amperes. P igual a U vezes I. Potência do resistor 3. Nós temos 0,67 amperes de corrente e 36,18 volts. E do resistor 4 também tem 0,67 amperes de corrente e 12,06 volts. Então a gente acha todas as potências aí. Exatamente. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Porque a corrente que passa no R3 também passa no R4. Como é que a gente chegou à conclusão que é a I total que passa pelo R1? Porque não tem nenhuma divisão de corrente antes dele, só depois. Então é por verificar o circuito em série. Se tivesse um resistor embaixo, Seria a mesma corrente aqui, né? igual a R4, Igual a um R5, a corrente. Só que daí nós teríamos os 48 volts, não ia dar 48 daí, porque ia alterar, não ia ser 40 ohms aqui, mas que fosse. Dividido em 3, não só em 2. Né? Então as potências aí, essa vocês fazem, U vezes I aí, tranquilo, né? Então, claro, eu comecei pelo outro, que era o mais complexo mesmo. Né? O 14, nós vamos olhar ele. Está aqui o 14? Onde é que está? Ah, sim, você tem que copiar, né? Deixa vocês copiando primeiro. Já tinha esquecido aí. Então vejam como não é assim uma dificuldade, é trabalhoso, né? Tem que treinando e praticando para pegar a manha da feitura aí, né? Que hora temos? 10h10.
Podemos avançar, turma? Vamos, né? O pessoal tinha falado do 17. O 17, eu acho que primeiro de tudo, vamos colocar todos na mesma unidade de medida aí para a gente poder facilitar a nossa vida aí. Então, como são valores altos de resistência, eu sugiro deixar em quilo-ohm aí. Então, aqui nós temos 250.000 ohms, que são 250 quilo-ohm. Aqui, meio mega-ohm, nós temos 500 mil de ohms. 500 mil é 500 mil. 500 mil é 500 quilos, né? Esse aqui já está, o R3 em quilo-ohm. O R4 também, meio mega. 500 mil. 500 mil é 500 mil. Então, 500 quilos. 500, o K vale 1.000, 500 mil ohms. E aqui 1 milhão. Então, nós temos 1.000 quilos. Né? 1 milhão, 1.000 quilos. Então, deixando tudo em quilo, a gente resolve o equacionamento em quilo agora. Agora a gente vai para o circuito. E aqui agora, a gente vai resolver só de cabeça, sem montar nada. Olha aqui, ó. Ficou pequenininho o diagrama aqui. Vocês têm R1, R2, R3, R4 e R5. O R5 ele está conectado aqui, não está? E está conectado aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, não é o mesmo daqui, ó. Tudo aqui não é o mesmo ponto. E esse aqui não é todo o mesmo ponto aqui, ó. Então a gente poderia representar assim, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Não é isso aqui que a gente tem ali? Opa, na verdade mais um aqui. Então, R1, R2, R3, R4 e o R5. Não é isso que nós temos ali? Então, como é que está? Não consegui identificar ainda. Aplica uma corrente elétrica. Então, vocês têm que se habituar a fazer uma setinha, uma flechinha aí de corrente. Então, entra a corrente elétrica aqui, chega aqui nesse nó. O que acontece? Vai dividir. Parte vai para cima, parte vai para baixo e parte vai para o meio. Essa corrente que passou no R4, ela vai vir aqui. E aqui não acontece mais nada com ela até chegar esse nó. Aqui no R5 também. Aqui no R2, ela vai passar no R2 e vai passar pelo R3 e vai voltar para o nó e vão se juntar todas as três correntes novamente. Então a gente percebe o quê? Que aqui nesses nós tem a divisão de corrente, evidentemente, aparece um paralelo. Só que o R2 e o R3, como é que eles estão entre si? Em série. Então, olha só. R2, 500. R3, 500. Em série, o que a gente faz? Soma.
certo? 500 mais 500, 1000. Então tem 1000 aqui em cima. Quanto vale o R5? 1000. Então, o R23 não está em paralelo com o R5? Aí o R4, espera, vamos resolver de 2 em 2. 1000 em paralelo com 1000, quanto dá o resultado? 500. Dois resistores iguais em paralelo. Pega o valor do resistor, divide pelo número de resistores. 1000 dividido por 2, 500. Então aqui em cima tem 500. R4 vale quanto? 500. 500 em paralelo com 500, 250. Então tudo isso aqui vale 250. E o R1? 250. Então 250 mais 250, 500. Ah, não entendi. Faz o redesenho. Faz o redesenho. Então você vai fazer R1 aqui o R23, o R5 e o R4. Então o R23 deu 1 mega, 1000 quilos. Então, se aqui é 1000 e o R5 é 1000 também, então aquela regrinha dos resistores iguais. Então você vai associar esses dois, vai dar um resultado, redesenha, faz com R4. Vai dar um resultado, redesenha. Então, com o passar do entendimento, aí vocês conseguem olhar o circuito e já visualizar ele. Mas no primeiro momento, você não entendeu como é que está isso aqui, você olha, aqui é um ponto, ó, é o mesmo ponto. Ó. Então, só pegar o resistor e mudar ele assim, ó, para cá, né? O que acontece? Não acontece nada, a mesma coisa. Está conectado aqui ainda. Só deixamos ele alinhado, ele estava na diagonal, né? Muito simples, turma. Esse aqui também. Agora, né? Depois que a gente fez. Esse aqui, ó, não vamos resolver agora, né? Vamos deixar aí para vocês. Porque esse aqui, veja, é o 14. Vejamos que nós não temos aqui uma fonte de tensão nesse circuito. Mas eu indiquei para vocês que está entrando com uma I total aqui 36 amperes. Isso, 36. Então, se você tem 36 amperes entrando nesse circuito, evidentemente, quando você achar esse valor da resistência total, que tem que dar 4,4 ohms, né? Então vai associar esses dois aqui em paralelo, esses dois em série com esse, o resultado em paralelo com esse, tem que dar 4,4. Então, se você tem corrente total e tem resistência total, você acha a tensão total. Você vai achar qual que é a tensão total do circuito. Tá? E aí, claro, achou a tensão total, a potência total. Aí, calcular as tensões, potências e tensões individuais e correntes individuais aí de cada elemento. Então, isso aí são atividades para vocês fazerem aí na quinta e na sexta. E claro que nós vamos entregar mais umas aqui, né? Isso aqui já está lá no cigarro. Isso aqui é para treinar, né, pessoal? É para vocês treinarem aí. Então, assim, ó, semana que vem, segunda-feira que vem, a gente vai corrigir isso aqui, mas não vamos corrigir tudo. Então, venham com as dúvidas, porque na primeira parte da aula, a gente vai introduzir um conceito novo, não é? Conteúdo novo. E daí, na segunda parte da aula, a gente faz correções de alguns desses aqui para tirar dúvidas, tá? A turma.
Como assim? Não. Tudo vai cair. Vai cair tudo que nós estudamos. Isso, é. Não? Outro entreguei eu mesmo? Não. Ah, a mesma ideia. Uhum. Uma prova é só 3 questões, 5. 3? Só querem 3? Pode ser, só 3 questões. Se errar 2... Não, mas que daí vai fazer uma conta de 2 aulas. Mas tem 4 na noite, né? Fazer 3 questões. Fazer um dia. Pessoal, relaxem. Viu? Não, ainda não. Só depois, espera aí. Não terminei ainda. Mas eu já vou liberar, já vou. O pessoal está preocupado com a prova. Não. A prova é... Relaxem, vamos uma coisa por vez. Vamos... Outra, claro. Uma coisa por vez. Então, agora nós estamos fazendo... Ó, hoje... É dia 3? Hoje é dia 3. Estamos na aula do dia 3. Então, a avaliação está lá na frente. Então, vamos falar da aula de hoje. Eu vou explicar aqui e já libera aí, Marcos. Opa, é 2. Vou explicar aqui e já libera aí. Sim. Bom. Então, pessoal, na primeira lista aí, vocês têm 1, 2, 3, 4, tem mais 10 atividades aí, tá? Então, essas 10 atividades são do mesmo estilo aí, tá? Calcular resistência total, e ali daí tem o 7, o 8 e o 9, que pede para calcular algumas correntes e algumas tensões, tá? Então, esse aqui, vocês não precisam calcular todas as potências, todas as correntes, todas as tensões, tá? Vocês encontrem só o que pede. Então, ali, ó, o 1, o 2, o 3 já vou explicar, o 4, o 5, o 6 e o 10 é só resistência total. O 7, 8, 9, ele pede algum valor de tensão e corrente aí vocês calcular, tá? Então, não precisa calcular tudo, aquela coisa toda. Os 3 ali, ó, eu quero que vocês calculem. São 4 valores no 3. Então, ali, ó, só para vocês entenderem o que está escrito ali, ó. E esses valores ali é o resultado que vocês, né, para vocês verem se encontram. Então, ó, tem a resistência total com a chave B. Então, quando eu fechar o contato ali embaixo da chave B, qual que é a resistência total do circuito? Depois, tem a resistência total com a chave A. Se eu fechar só a chave A, qual que é a resistência total daquele circuito? Depois tem a resistência total com 0 chave, nenhuma chave fechada. Então, qual que é o valor que vai dar o circuito se não deixar nenhuma chave fechada? E, por fim, com as 2 chaves, a RT com 2 chaves ali. Como é que vai ser a resistência quando fechar as 2 chaves, tá? Muito bem. E aí, o 7, 8 e 9 ali, parecido com esses que nós fizemos. Na outra folha, aqui são algumas questões de desafio para vocês aí. São 2, na verdade, tá? Então, no primeiro quadro ali, ó, tem uma rede, uma fonte elétrica de 220 volts e um chuveiro, tá? Então, tem o chuveiro 1 de 4.400 watts,
o 2 de 5.600, o 3 de 7.800. Então, qual que é a corrente I1 do chuveiro 1, a corrente I2 e a corrente I3? A corrente elétrica de cada chuveiro. E depois eu peço qual que é o valor de resistência de cada chuveiro. Então, você vai fazer um cálculo inverso agora. Antes nós tínhamos a resistência, tensão, corrente, achava a potência. Agora é o contrário. Você tem a potência, acha a corrente, acha a resistência. Beleza. Aí, se vocês olharem para a coluna mais da direita, está escrito assim, ó. Se eu pegar o chuveiro 1, aquele de 4.400 watts ali, ó, tá? Chuveiro 1. E conectar ele numa rede de 110 volts. Daí eu coloquei ali, ó, qual que é a potência dele que ele vai dissipar? Qual que vai ser a potência que ele vai dissipar? Tá? E depois, então nós estamos falando ainda da parte de cima. Depois tem ali, ó, um chuveiro 4, mais para baixo. Chuveiro 4 também é 4.400 watts. Só que vejam que o chuveiro 4, ele vai estar conectado a uma rede de 110 volts. Então calculem a corrente I4 e o valor da resistência R4. E aí vejam mais na direita ali, ó, que você vai fazer o inverso agora. Vai pegar o chuveiro 4 e vai conectar ele numa rede de 220 volts. E eu pergunto qual potência ele vai dissipar. Tá bom? Então, assim, reforçando, a aula que vem, até o intervalo, ou nas primeiras horas, ali, talvez não vá até o intervalo, ou talvez vá, a gente vai aprender um conceito novo. Mais coisa aí. Além da... Nós vamos estudar a segunda lei de Ohm. Então, nós estudamos até agora só a primeira. Então, a segunda lei de Ohm. E depois do intervalo, a gente vai corrigir alguns desses exercícios, tirar algumas dúvidas aí. Beleza, turma? Então, né, usem a quinta e a sexta aí para fazer essas atividades aí e treinarem, né? Treinar, né? Beleza, turma? Então, deixa eu liberar os computadores aí, fazer a chamada. Aqui no caso, a V10 seria mais ou menos essa aqui, a forma de ler ela. Esses dois aqui em paralelo, ligando em... esqueci o nome. Série? Em série com esse aqui. A soma deles aqui fica em paralelo com o 20 e depois saindo soma com o 25. Eles estão em paralelo e em série. Vai dar um paralelo e série de volta. Isso aí. Bom, acho que não saiu ninguém, né? Admir tá aí, Alan, André, o Arceli, Carlos Silva, David Alves, Diego Ávila, Diego Santos, Ezequiel, Gabriel, Ismaile, Lucas Tagliari, Marco Silvério, Matheus Sutil, Paulo Silva, Robert, Robson e o Vinícius saiu. Beleza, turma? Então, bons estudos aí e até segunda. Tá liberado aí? Sim? Vamos olhar. Virou a cidade. Achou o modelo dela aí. Então, deixa eu ver. Definição de modelo. Define graus radianes, define graus. É que a tua aqui é
Vou deixar em DEG, que é mode. Você pegou a FX82MS? Isso. Esse é. Tá um pouquinho diferente, mas desça mais um pouquinho ali. Display, tá. Então vamos dar uma olhada. Cálculos gerais. Então tem que deixar em modo 1, comp. Aqui, ó, 1. Então, 19. Eu estou fazendo o mesmo cálculo de antes. 19.6. Agora não. Vamos fazer 3 dividido por 10. 0,3. Vamos fazer aqui aqui eu faço aí, né? Não, tinha que dar 0,3. É 1/3. 1 dividido por 3, na verdade. Então, cálculos gerais, desvio padrão, é uma comp. Então, mode 1. Definições, unidades angulares. Aqui, ó, algarismo significativo e casos decimais. É isso aqui, define graus. Aqui, ó, define. Normal determina intervalo. Como é que eu chego aqui? Eu acho que tudo no mod. Eu fiz aqui antes. Aqui, ó. Uhum. Então, fixe o valor especificado de 0,9 controla o mercado decimal. Ele está no modo fix aqui. Determina o intervalo das dados são exibidos na forma exponencial. Aqui a anotação de engenharia, tá. Então tem que ser. Deixa eu ver o que aparece aqui no 1. Fix 0,9. Valor especificado controla o número de casas decimais dos resultados. Não, aqui, como é que eu faço? Aqui eu fiquei na dúvida, eu tentei fazer isso aqui antes. Fix 09. Aperta mode. Não. Shift. Não. Ele sai de lá. Aqui, ó. É o B.O. Deixa eu ver. Tá. Sai 09. Para ligar. Aí funciona no mod, algumas vezes aparecer a tela seguinte. Após isso, use aqui, ó, as duas setinhas aqui. Eu tô Tô pressionando as setas. C. Deixa eu dar aqui a segunda função. Não, inserir. Ó, ele tá no modo fix ali ainda. Tem que dar um shift, né? Um celular pressionado às vezes. 2. Ele não muda, continua. Não tá mudando. Como é que faz para entrar o valor? Mas pega ali, pega pegar. Sim, pode pegar ali. Veja qual que se quer que tá sobrando, que o pessoal não veio. Vou levar pro meu irmão. Sim. É verdade, ele não veio na aula hoje. Deixa eu só ver aqui. Forma de frase. Assim, chato, né? É assim mesmo. Ctrl F. Vamos fazer assim. Reset. Não tem um reset. Corrigir uma expressões. Tá com informação.
Porcentagem, ah, não é tão grande o manual. Valores estatísticos de padrão. É que aqui. Valeu! Aqui é a coisa. Não tem como você faz pra mudar, né? E aqui, ó. Tem uns tutoriais no YouTube, né? Vamos ver esse aqui. Aqui é. Aqui sim tá o manual. Ali era uma coisa resumida. Só que tem. Ele é grandinho, vamos ver aqui, ó. Modos, página 7. Página 8, página 7 aqui, ó. Modos. Cálculos aritméticos básicos, modo 1. Pressione modo, mais uma vez, as teclas de configuração de descrição para retornar o modo cálculos. Shift clear para Shift clear 2. Tá vendo ali? Pressione Shift clear. Ah, então naquele lá provavelmente é a mesma coisa. Onde é que tá? Shift. Onde é que tá o clear? Ah. Vamos limpar tudo? Acho que sim. Vamos limpar tudo. Era isso que eu queria fazer, um reset aqui. Reset all. E daí. Eu acho que não me... tem que dizer... Igual. Mod igual daí. Isso aí. Acho que está resetando, será? Então vamos fazer aqui 1 dividido por 3. Tarará, resetamos. Sabe, agora ela tá... Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo ali que apareceu D? Antes aparecia fix, né? Fix. Ó, comp... Beleza. É bom você ter o manual, cara, porque essa calculadora tem um monte de recurso. Não sei se você consegue te mandar por e-mail, só vai aí. Manda esse link mesmo, que seja. Porque tem um monte, são muito boas essas calculadoras da Castro. Eu tinha uma e vale muito a pena, cara. As calculadoras da Castro, e elas aguentam, cara. Você derruba no chão, usa no ambiente severo. Eu vi que ela estava diferente porque antes eu precisava apertar o alfa aqui pra mim desligar. Era só o shift e o AC aqui. Aham. E agora eu tenho que apertar o alfa.